Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em versão gravada. E o fato, minha amiga, meu amigo, é que os bolsonaristas não param, não desistem e eles caminham para um desfecho preocupante de tudo isso no dia 1º de janeiro de 2023. Porque realmente eles vão tomar um choque. Porque esses acampamentos, essas manifestações dos bolsonaristas são apostas ferrenhas na possibilidade de impedir a posse de Lula. E isso não vai acontecer. Quem está se informando de verdade sabe que isso não vai acontecer. Porém, eles estão presos em uma bolha onde nada que seja do mundo real penetra. Com isso, eles estão a todo vapor achando que falta pouco para manterem o Bolsonaro no poder. Inclusive, o general Heleno, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Bolsonaro, um dos golpistas mais descarados, ele vem indo aos manifestantes, assim como Braga Neto, não é, o ex-vice na chapa de Bolsonaro, eles têm ido aos manifestantes garantir para eles que vai compensar todo esse esforço. Ontem, por exemplo, São Paulo sofreu uma chuva torrencial, praticamente uma tempestade. Como eu já relatei outras vezes, eu moro perto do acampamento bolsonarista em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo. E eu passo por esse acampamento, voltando de um compromisso, e eu vejo aqueles bolsonaristas debaixo de temporal, balançando as bandeiras. E a polícia tomando chuva junto com eles, fora da viatura, tomando chuva junto com eles. O que é que está acontecendo? Essa gente está infernizando o país, infernizando várias regiões do país. Mas eu posso falar sobre São Paulo. Em São Paulo, a cidade inteira não consegue dormir, não se consegue locomover, o trânsito está infernizado na cidade, porque várias vias de acesso estão bloqueadas, terminais de ônibus, onde a população tem dificuldade para pegar ônibus, para voltar para suas casas, não é? As regiões onde eles estão fedem muito a excrementos, porque eles defecam e urinam nas ruas. Não é? É muito comum você ver saquinhos de supermercado, esses de plástico, cheios de fezes e aquele cheiro de urina na região onde eles ficam. Eles nem usam aqueles banheiros químicos, porque é muita gente, e aqueles banheiros químicos eles não funcionam para nada. Depois de algum uso, aquilo ali fica intolerável, ninguém consegue entrar. Então eles estão usando as vias públicas para fazerem as suas necessidades fisiológicas, não é? Além de tudo, o barulho é incessante, eles cantam hinos nas madrugadas. Há casos de pessoas doentes que estão passando por sofrimentos muito grandes. Há um caso, por exemplo, que eu vou relatar daqui a pouco, de um senhor que está com câncer, está em estado terminal, e ele tem piorado muito por conta da gritaria dos bolsonaristas. E associações, por exemplo, na Zona Norte de São Paulo, associações de amigos de bairro se dirigiram, fizeram abaixo-assinado e entregaram à polícia, à PM e também à Polícia Civil, e estão indo a todas as polícias, a prefeituras, tudo, pedir para que seja tomada uma providência, porque isso inclusive é contra a lei. O que acontece é o seguinte, isso está acontecendo no país inteiro. Há também um relato recente, do qual eu vou mostrar a imagem, de um shopping em Brasília, onde os bolsonaristas invadiram
e ali havia um parquinho infantil com brinquedos para as crianças, não é? Roda gigante, trenzinho dentro do shopping, e os bolsonaristas invadiram aquilo ali, expulsaram as crianças aos prantos saíram chorando, assustadas, tomaram o parquinho das crianças, tomaram o shopping para fazer a sua manifestação e ficaram horas ali atormentando a vida de todo mundo. E aí, quando se vai a prefeituras, quando se vai à polícia militar, quando se vai à polícia civil, o resultado é zero. Inclusive, há um fato que eu constatei aqui em São Paulo e está sendo constatado no país inteiro. A polícia militar, principalmente, mas também Guarda Civil Metropolitana, não é? Eles passam pelos acampamentos bolsonaristas buzinando, dando tchauzinho e ignorando a lei. Então eles estão, inclusive, protegendo os bolsonaristas e ajudando a casos, a denúncias de PMs, por exemplo, ajudando os bolsonaristas a tocarem o terror, a infernizar a vida das pessoas. Então eu quero mostrar para você aqui alguns exemplos disso tudo que está acontecendo e pedir a seguinte reflexão. Hoje é dia 4 de dezembro, em cerca de 27 dias cravados, o Lula vai tomar posse e essa gente vai surtar. E a gente já viu que o comportamento violento dos bolsonaristas é algo que tem se tornado cada vez mais uma regra. Quando contrariados, eles partem para a violência, partem inclusive para assassinatos, para mutilações, para depredações. E há, inclusive, movimentos de bolsonaristas se deslocando de outras cidades para Brasília, para a posse do Lula, para tentar impedir a posse do Lula. Quem poderia fazer alguma coisa para evitar isso? Forças Armadas, Polícia Federal, PM, né? E Polícia Civil, talvez, não sei, bombeiros. Não há nenhuma polícia que esteja tomando providências. A Polícia Federal, muito provavelmente, vai proteger a posse do Lula, mas não vai ter efetivo suficiente, não há um contingente suficiente de policiais federais para enfrentar uma horda de milhares de bolsonaristas que pode estar em Brasília no dia 1º de janeiro. E eles acham que a solução para o que eles querem para o Brasil, para manter o Bolsonaro no poder, é provocar uma guerra campal, com mortes, com tudo que tiver direito. Essa gente está alucinada e eles estão armados até os dentes. Então, minha amiga, meu amigo, a situação chega a um ponto de esgarçamento do tecido institucional, porque quando a polícia se torna cúmplice e, na verdade, parceira daqueles que violam a lei, a quem você vai recorrer? Você vai recorrer à polícia contra a polícia? Então, realmente, não há muito que se fazer para impedir essa gente. O que se pode fazer, realmente, é esperar que eles caiam na real. Mas, ao mesmo tempo que há essa esperança, há gente ligada ao Bolsonaro, há expoentes do governo Bolsonaro, como o General Heleno, Braga Neto e tantos outros, não é? Deputados, senadores, ministros do Bolsonaro, insuflando essa gente. E a lei não se faz. Por quê? Porque eles são amigos dos militares, não é? Então, sendo amigos dos militares, eles têm até licença para matar, têm licença para depredar, têm licença para destruir, têm licença para impedir, para barrar o direito de ir e vir.
Então, nós estamos em um momento de grande dificuldade no nosso país. Não dá para se acreditar que vai ser possível conduzir essa transição com tranquilidade. A transição vai acontecer, os militares não vão dar golpe, isso já está posto. O Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, vai estar em Brasília. Já há essas notícias praticamente consolidadas. Amanhã, segunda-feira, chega ao Brasil 2 expoentes do governo Joe Biden para acertar com o Lula a viagem dele antes do Natal para os Estados Unidos, para combinar tudo com o Biden. E a reunião, o Lula já antecipou, vai tratar sobre democracia, ou seja, sobre a ameaça, sobre as ameaças que há em Brasil e Estados Unidos para a democracia. É muito previsível que o presidente dos Estados Unidos vai estar no Brasil, juntamente com o presidente da Alemanha, presidente da França, não é? Os países desenvolvidos vão enviar representantes para fortalecer a posição do Lula, e vai fortalecer. O problema é que com essa gente, com os bolsonaristas, não há diálogo. Não há nenhum tipo de diálogo, não é possível dialogar. O que eles fazem é apostar no caos. E com a ajuda das polícias, essa situação pode sair do controle. Eu vou passar então para algumas matérias, tenho 2 vídeos também para apresentar, que corroboram o que eu estou dizendo, mas que isto aqui sirva de alerta, inclusive para as autoridades que vão assumir o poder no país, para a equipe do Lula e para quem mais venha a interessar o fato de que a polícia se acumpliciando aos golpistas, a situação fica muito mais complicada. Então vamos ver o que é que está acontecendo aqui, né? Nós temos aqui então, vamos começar por um caso que ocorreu em Brasília, que eu citei agora há pouco. Aqui está. No shopping em Brasília, o que eles fizeram com esse shopping, inclusive deixando as crianças assustadas e aos prantos, expulsando-as desse parque de diversões montado dentro do shopping. Então você veja, a pessoa que postou relata: manifestantes bolsonaristas ocuparam um dos maiores shoppings de Brasília em protesto contra o resultado das eleições. Temendo conflitos, lojas, lanchonetes e joalherias fecharam as portas. A vila de Natal, montada no estabelecimento, foi fechada e crianças ficaram assustadas. Aqui você tem um outro evento, um outro fato, é um bolsonarista mostrando o nível de loucura dessa gente. Aqui essa tuiteira que postou essa mensagem: o que a pessoa não faz para ver o show do Pablo Vittar. Ela está rindo, mas veja o ânimo dessa pessoa que está indo para Brasília, para tocar o terror. Vamos lá ver. O país está sangrando, a nossa liberdade está sangrando e a gente precisa fazer alguma coisa. Eu tô há 2 dias andando de motoca para chegar em Brasília. Tô chegando agora. E você tá fazendo o quê? Tira essa bunda do sofá e vem! É agora ou nunca, seu arrombado! O país tá sangrando. Veja você o nível de loucura. Mas o que preocupa mesmo é essa reportagem do Portal UOL. É um inferno, gritam dia e noite e vizinhos se irritam com golpistas em São Paulo. Aqui é uma imagem de motoqueiros que desviam de manifestantes golpistas em esquina no bairro da Zona Norte de São Paulo chamado Santana. Aqui atrapalhando o tráfego com os cones em volta deles. Quem sai do metrô Santana, na Zona Norte de São Paulo, sobe algumas quadras pela Avenida Voluntários da Pátria, onde o comércio ferve no sábado, no horário do almoço.
Lojas de colchões, eletrodomésticos, cosméticos e roupas estão lotadas, enquanto vendedores empunham microfones pelas calçadas, chamando mais clientes para entrar. A animação já é garantida nessa época do ano, graças às compras de Natal. Mas neste ano as vitrines ganharam manequins vestidos de verde e amarelo com chapéu de Papai Noel. A combinação pode até ser duvidosa, mas o comércio está aproveitando o momento para lucrar. Cerca de 400 metros dali, mais roupas auriverdes chamavam a atenção de quem descia de carro a vizinha rua Avenida Alfredo Pujol, que fica na zona norte de São Paulo. Uma placa sinalizava que o acampamento montado em frente ao portão do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo já dura 34 dias. O mesmo cartaz convocava outros patriotas a se juntarem ao grupo. Naquele pedaço, entretanto, o agito do comércio inexiste. A movimentação em nada lembra a circulação nas ruas dos arredores. Por ali, os proprietários de vários estabelecimentos reclamam que o movimento caiu mais de 60%. Desde o início das manifestações antidemocráticas, logo após o resultado do segundo turno das eleições, em 30 de outubro, o prejuízo se estende por mais de um mês sem data para acabar. 4 barracas de lona fecham a faixa exclusiva de ônibus e parte da calçada da avenida. Entre os protestantes, a reportagem ouviu pessoas de cerca de 60 anos conversando sobre como Lula será impedido de presidir o país. Mesas e cadeiras plásticas compõem o ambiente em que se serviam muitas garrafas de água mineral, café em garrafa térmica, bolachas de água e sal e biscoitos doces. Se tem uma coisa que eu não suporto é jovem, disse uma manifestante. Eles passam aqui com uma arrogância, julgando como se estivéssemos errados. É isso que ela pensa, ela acha que eles estão certos. Disse uma senhora loira vestida de amarelo, empunhando uma bandeira do Brasil. Ao lado dela, um cartaz solicitava que quem concordasse com a manifestação passasse buzinando, o que acontece esporadicamente, ou seja, acontece muito pouco. 24 horas por dia enlouquecendo a vizinhança, essa gente está. Veja aí a situação, inclusive travando a rua, né? A rua Alfredo Pujol, essa aqui é uma rua de grande, Avenida Alfredo Pujol, uma avenida de grande movimentação em São Paulo, né? Gritam dia e noite, noite e dia, é um inferno, diz uma moradora que vive há 30 anos na rua. O problema começou no início de novembro, quando um grupo fez uma manifestação por intervenção militar em frente ao quartel. Desde então, eles se revezam até de madrugada. Diariamente cantam hinos e rezam o Pai Nosso, diz a vizinha do ato golpista. O filho dela trabalha de casa e tem dificuldade em fazer reuniões por causa do barulho dos protestos. Já o marido enfrenta um câncer. Não dá para descansar, não consigo dormir, estamos desesperados, conta ela, que disse já ter acionado a polícia e feito reclamação do barulho da prefeitura. E agora é nesse ponto que começa, minha amiga, meu amigo, a questão. Outros moradores afirmam escutar gritos de socorro, SOS e salvem nosso Brasil. Quando os reservistas saem para varrer a calçada em frente ao quartel, são aplaudidos. O mesmo acontece quando carros da Polícia Militar passam pela avenida. Esses carros da polícia ligam giroflex, aquelas luzes no alto da viatura, buzinam e passam acenando aos golpistas, que batem palmas, contou um morador. Ele já acionou a polícia por obstrução da via, mas afirmou que só faltou os guardas fazerem carinho nos bolsonaristas. A vizinhança está tão desesperada com a situação que fez um abaixo-assinado para cobrar providência dos órgãos competentes, mas até agora não teve resposta da subprefeitura nem da Câmara de Vereadores e mais de 150 assinaturas foram reunidas. Todos os moradores e comerciantes do local que foram ouvidos pediram que a reportagem não os identificasse por medo de represálias. Segundo testemunhas, é à noite que o movimento aumenta. A via vira um banheiro público.
uma pessoa defecou em uma sacola no próprio carro e jogou a sacola de lixo por ali. Um funcionário que trabalha na quadra onde ficam as barracas informou. Parte dos manifestantes urina nas árvores e nos vasos de plantas. Note, minha amiga, meu amigo, que eu resido numa região nobre de São Paulo, com prédios, que não é o caso do prédio onde eu vivo, mas prédios de altíssimo padrão, e essa região está fedendo a excrementos humanos. Durante o dia eles operam em escalas, o grupo chega às 7 horas da manhã e sai no meio da tarde, quando entra outro grupo que deixa a esquina às 23 horas. Nessa hora aparece quem vai passar a madrugada. Um homem forte faz a segurança do local. O cardápio dos golpistas é variado. Carros de luxo como Mercedes-Benz, BMW. Então é a elite do Brasil mostrando por que é que a elite do Brasil, minha amiga, meu amigo, por que é que a elite do Brasil é tão rica e por que a desigualdade nesse país é tão grande. Agora, eu vou dar um alento para vocês, um momento de distensão diante desse horror, um alívio cômico para tudo isso. Vejam como o gado acaba se dando mal. É de matar de rir essa cena. Romero. Oi, Rosa. Romero. Oi, Rosa, eu tô aqui. Romero. Oi. Não tá saindo a tinta, Romero. Tá? Mas a situação é muito grave e o país precisa tomar uma atitude. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.